Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu mesmo, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. O texto fala de algo que Jesus fez com os discípulos. Depois de passar o dia vendo Jesus operar, curando pessoas, multiplicando pão e peixe, fazendo coisas extraordinárias, no final do dia, Jesus manda eles irem para o barco e atravessarem o mar da Galileia. Para quem não sabe, o mar da Galileia não é um mar, tá, irmãos? O mar da Galileia é um grande lago de água doce, é um braço, é um lago muito grande, e de tão grande que ele é, chamam ele de Mar da Galileia. Também é conhecido como Lago de Genezaré. Ele não é bem um mar, ele não tem ondas. Amém? Embora ele desague no mar Mediterrâneo, ele não é um mar, ele é um lago. Então Jesus manda que eles peguem o barco e atravessem e vão embora. Então os 12 atenderam o discípulo de Jesus e começaram a remar, sozinhos, sem o mestre no barco. E a Bíblia diz que então o vento contrário começou a dificultar a navegação. O vento era contrário, então começou a dificultar a navegação. Começou a ficar difícil, e eles andaram um bocado de tempo. A quarta vigília da noite, a primeira vigília das 6 às 9, a segunda tarde das 6 às 9, pôs o sol, primeira vigília, 6 horas da tarde. A primeira vigília das 6 às 9, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3, a quarta vigília é das 3 às 6 da manhã. É assim que se contava o horário judaico. Para você entender, eles não tinham relógio. Então eles contavam com o pôr do sol. O pôr do sol começou, então eles contavam. Então, onde a lua se posicionava, eles sabiam que era mais ou menos a hora. Está entendendo, sim ou não? Por exemplo, como é que eles sabiam que começava a semana? Começou uma semana nova, como é que sabia? Lua nova. Quando a lua nova nascia, era início da semana. Quando a lua mudava, era sábado. Por isso que não dá para você saber, eu vou só desmistificar algo aqui, que o pessoal fala, o sábado nosso não é o mesmo sábado judeu naquela época, porque o sábado era contado por luas. A lua mudava, era sábado. Entende? Porque uma lua dura uma, não é isso? Então mudou a lua, é sábado. Então nem sempre o sábado deles cai no sábado igual o nosso. Entenderam, sim ou não? Contava 12 luas novas, ano novo. Então eles contavam pelas luas novas. Eles sabiam que a lua nova era início de mês. Então eles contavam, e por volta de entre 3 e 6 da manhã, veja que Jesus mandou eles embora, era por volta das 7 da noite.
entre 3 e 6 da manhã, lá vem Jesus andando por sobre as águas. Escute, irmãos, alguns estádios, alguma versão fala 15 estádios, não é isso? Não é isso que fala na sua Bíblia? Algumas versões conta quantos estádios. Está escrito quantos estádios aí na sua versão, Oziel? Não? Fala quantos metros? No meio do mar. Mais alguma outra versão fala o tamanho? Aproximadamente, quando nós lemos esse texto, algumas pessoas pensam que Jesus andou daqui na esquina, né? Não, Jesus andou aproximadamente de 6 a 10 quilômetros sobre as águas. Então ele dispensou os discípulos, foi orar, e lá por volta das 9 da noite, 10 da noite, Jesus falou, agora eu vou encontrar com eles. E Jesus então começa a andar por sobre as águas. Ele andou entre 7 e 10 quilômetros sobre as águas. Veja, por que Jesus fez isso, irmão? Para mostrar para eles que Jesus não dependia de condução humana, que ele não dependia das coisas que os homens pudessem fazer. Se eu quiser, eu ando sobre as águas. Se eu quiser, eu voo. Se eu quiser, eu atravesso a parede. Eu faço o que eu quiser, porque eu sou Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele sai do meio da parede do nada, e aparece no meio dos discípulos e diz, ei, shalom, larema, paz seja convosco. Ele diz para os discípulos, eu estou aqui. De repente, quando um procura, cadê ele? Sumiu. Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Emaús. Chegou Jesus, começa a conversar com os caras. E era tão tremenda a presença de Jesus que eles não conheceram Jesus. De repente, quando vem, Jesus sumiu. Ele fez isso para mostrar para os discípulos que ele era diferente. Contou com o teu irmão, diga para ele, Jesus não é o que você pensa, não. A gente está tão acostumado com coisas pequenas, com coisas tão naturais, que a gente acha que Jesus pode ser uma coisa natural. Por causa da pequena fé, aquele grupo de homens não conseguiu entender quem era Jesus. Jesus mandou que eles entrassem ao mar, que eles fossem na frente. E aí, irmãos, eles foram açoitados pelo vento. Ficaram apavorados. Na minha live ontem eu falei sobre o endemoniado gadareno, e é interessante que Jesus estava em Cafarnaum e atravessa o mar da Galileia e vai até a cidade de Gadara, na região de Decápolis, e Jesus chega lá e no meio do caminho o barco é açoitado pelo vento. Jesus está dormindo no barco. Só que aquele açoite no vento não era algo natural, mas sim sobrenatural, porque Jesus estava indo na direção do endemoniado de Gadara para libertar aquele rapaz. O diabo ficou furioso. Pode acontecer de você estar fazendo algo para Deus, o diabo se levantar e tentar te parar. Os discípulos ficaram apavorados. Jesus dormia no barco. Acordaram Jesus, mestre, não te dá que morramos. O barco está sendo açoitado pelo vento e o senhor está aí dormindo. Fala, fica tranquilo. Aquieta-te. E o vento e a tempestade se acalmaram. Jesus, então, manda os discípulos embora e depois decide ir ao encontro deles andando. Mesmo depois de ver Jesus fazer tantas coisas grandes, tantas maravilhas, os discípulos pareciam não estar acostumados com o sobrenatural. Escute, irmão, você não pode se acostumar com as coisas normais. Você tem que se acostumar em ver coisas sobrenaturais, e as coisas sobrenaturais não podem te assustar. O grande problema é que as pessoas se assustam quando Deus faz algo sobrenatural. É o que está acontecendo, acontece muitas vezes comigo. O sobrenatural começa a acontecer e eu fico assustado, falo, meu Deus, é isso mesmo? Quando Jesus vem vindo, era tão tremendo o andar de Jesus no meio da tempestade, que eles pensaram que era um fantasma. Não se assuste. Fala para o teu irmão, não se assuste. É Jesus que está chegando. Abra sua Bíblia aí. Marcos capítulo 6.
Aleluia. Versículo 52. Porque não haviam... E subindo para o barco, versículo 51. Subindo para o barco para estar com ele, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava... Eles não conseguiam entender que era, ou não conseguiram identificar Jesus, sabe por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Muitas vezes você não consegue enxergar Jesus, você não consegue ver Deus operando na sua vida, você não consegue ver luz no fundo do túnel, você não consegue enxergar que Deus pode agir na tua vida, você não consegue entender que Deus pode fazer um milagre, você não consegue entender que Deus pode te libertar, pode te curar, pode te abrir uma porta, pode fazer algo sobrenatural, sabe por quê? Pelo simples fato de você estar com seu coração endurecido. Depois de ver Jesus fazer tantas coisas, irmão, imagine que coisa maluca. O que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. Sirva para a multidão. Pega 5 pão, coloca num cesto e serve a multidão. Pega pão, pega pão, pega pão, pega pão, multiplica, 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 enche o cesto e começa a aparecer peixe. Irmão, como é que multiplica peixe assim? Fala para mim. Mesmo assim, eles continuaram com o coração endurecido. E quando terminaram de multiplicar os pães, sobraram 12 cestos cheios. Sabe quanto cabia em cada cesto? 100 quilos de pães. Precisavam de 4 homens para carregar um cesto desse. Era cesto que era usado na pescaria. Esse cesto que ele fala que não era cesto de carregar pão, era cesto de carregar peixes. E cada cesto desse cabia 100 quilos de peixe. Se cabia 100 quilos de peixe, cabia muito mais de pão. Porque o pão dele não era igual ao nosso francês. Era pão, aquele chato, né, sírio. Chamado pão sírio, né, pão do Oriente. Então imagine, sobraram 12 cestos cheios. Depois de alimentar 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, sobraram 12 cestos cheios. E isso que a Bíblia não fala quantos de peixe sobrou. Mesmo assim, Grace, eles continuavam com o coração endurecido. E quando Jesus manda eles embora, ele fala assim: rapaz, eu não acredito que esses caras estão com o coração endurecido, não. Eu vou ter que mostrar mais alguma coisa para eles. Escute, Deus vai ter que mostrar algo sobrenatural para você. Deus vai ter que mostrar algo mais forte para você saber que Ele é Deus. Escute, e isso que Deus vai fazer na sua vida poderá aparecer um fantasma, poderá aparecer um demônio, poderá aparecer uma enfermidade, poderá aparecer qualquer coisa, mas saiba de uma coisa: o Senhor vai realizar coisa extraordinária na sua vida, para você crer que é Ele. Seus corações estavam endurecidos. E você acha que você é diferente do discípulo? Basta um probleminha quando aparecer que você vai falar: Deus não me ama, Deus não anda comigo, Deus não quer saber de mim. Quantas vezes abrimos mão do livramento sobrenatural de Jesus e decidimos esperar as coisas naturais acontecerem? Veja o que o pastor Ricardo falou aqui. Ele ficou esperando, escute, irmão, ele ficou esperando que a coisa natural acontecesse, mas o natural não aconteceu. Então Deus vem e prova para ele que Ele é Deus do sobrenatural, é capaz de mexer em toda uma situação de uma instituição toda para abençoar alguém. Deus tem o poder de mover o governo, mover qualquer coisa para te abençoar, para colocar você num lugar de vitória. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para mostrar para você que Ele é Deus. O que você precisa?
Não podemos deixar que os nossos corações endurecidos ceguem os olhos da nossa alma e da nossa fé. Está chegando, fala para o teu irmão, ele está chegando. A tempestade se agrava. Ele permite que a tempestade se agrave, sim. Ele permite que a tempestade bata no seu barco. Ele permite que o barco balance. Oh, meu Deus, vai afundar. Vai afundar não, ele está chegando. Ele está chegando. E você vai ver. Talvez você não compreenda ele chegando. Ao perceber que seus discípulos estavam apavorados, ao vê-lo, porque os judeus acreditavam em fantasma, viu, irmãos? Eles acreditavam em fantasma. Você acredita em fantasma? Não? Acredita em fantasma, Mayra? Não? Acredita em fantasma? Acredita em fantasma, Bruna? Hã? Você quer ver que você acredita em fantasma? Quando alguém fala para você aí, não vai dar certo. Aí você fala, é mesmo, não vai dar. Acreditou no fantasma. Quando o problema surge, alguém diz para você, vai ser difícil resolver isso. E você fala, é verdade, está acreditando no fantasma. Quando a dificuldade bate na tua porta, e você olha para ela e fala assim, ixi, eu acho que não tem jeito. Está acreditando no fantasma. A pergunta é, qual fantasma está te assustando? Pergunta para o irmão do seu lado aí. Qual fantasma está te assustando? Está com medo? Eles ficaram assustados. Mas o Senhor tem uma palavra para você que está com medo do fantasma. Tenha bom ânimo. Eu estou chegando. Ele disse, sou eu. Tenha bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Quando conseguimos manter o bom ânimo em uma situação difícil e não ficamos com medo, nos tornamos vencedores. Ele disse, sou eu. Agora o desafio de Deus é o seguinte. Um desafio para você. Jesus está dizendo para você, sou eu. Você tem coragem de falar para ele, Senhor, deixa eu encontrar com o Senhor aí no meio do mar. Deus está falando para você, ei, Ele está com a solução na mão. Mas Ele quer que você saia do barco. O barco fala de conforto, de segurança. O barco fala de área confortável. A tempestade está se abatendo, mas está confortável para mim. Eu não tenho perigo de virar no barco, porque está tranquilo aqui para mim. Escute aqui. Ele está vindo lá ao seu encontro com a bênção. Ele está vindo lá ao seu encontro com o que você precisa. Ele está vindo lá ao seu encontro com o seu milagre. Ele quer que você saia do barco. Ei, saia do conforto. Saia do lugar comum. Saia daquilo que te prende. Ei, saia do meio da tempestade. E vai encontrar com Ele. Porque está na mão dEle o que você precisa. Mas Ele quer que você saia do barco hoje. Mestre, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá ter contigo. Olha, Pedro, duvidando, se é o Senhor mesmo, eu falo, então vem, Pedro. Vem, Pedro. Estou te chamando. Pedro, então, decide andar sobre as águas. É aí que está a vitória. Quando você decide andar de maneira sobrenatural.
Porque o barco pode te levar sobre as águas, mas os teus pés não. Ainda não criaram um artifício que faça qualquer pessoa que seja andar sobre as águas. Não existe. O único que andou sobre as águas foi o Mestre. E Pedro um pouquinho. Isso mostra para mim que é possível você viver o impossível. Ele aponta para você e diz: vem. Pedro começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Quando você sair do barco, primeiro, não olhe para as águas. Olhe para Jesus. Pedro olhou para Jesus e começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele andava, de repente soprou um vento, ele desequilibrou e olhou para as águas, tirou os olhos de Jesus. O perigo está em tirar os olhos de Jesus. Pedro começou a afundar. Começou a afundar. E sabe o que ele fez, Mayra? Mestre, me socorre. A Bíblia diz então, continua o texto, que Jesus estende as mãos para Pedro e tira ele das águas. Quando você começar a afundar, desafie sua fé. Desafie sua fé. Comece a andar sobre as águas. Desafie a sua fé, Henrique. Comece a andar sobre as águas. Desafie a sua fraqueza. Comece a andar sobre as águas. O que te impede de andar sobre as águas? Desafie esse problema. Jesus está lá do outro lado falando: vem, pode vir, pode vir. Eu estou te esperando. Se Ele diz para você, pode ir, então vá. Porque é certo que se você precisar de socorro, Ele vai estender as mãos e vai te socorrer. Pedro começou a andar sobre as águas e por um instante ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as águas e começou a afundar. Ele grita: Mestre, me socorre. Então, o Mestre estendeu as mãos para Pedro e, não se importando com a falta de fé de Pedro, o tirou das águas. Mateus capítulo, aleluia, 14. Vamos voltar ao texto. Aleluia. Versículo 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu quero terminar dizendo para você: sabe quando você vai começar a afundar? Quando você duvidar do poder de Deus. Quando eu duvido do poder de Deus, eu afundo. Quando eu duvido do poder de Deus, eu afundo. Sabe quando você afunda? Fala para o teu irmão, sabe quando você afunda? Responde para ele. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Tem um socorro de Deus para você. Ele disse: vem. Ele tira Pedro das águas e os dois sobem no barco, leva Pedro para um lugar seguro de novo e diz para Pedro: você é muito cabeçudo mesmo. Você poderia ir mais longe. Quem sabe Jesus queria falar para os discípulos: ei, fica tudo aí que eu estou indo embora, beleza?
E ele ia atravessar para o outro lado da cidade, andando sobre as águas. E Pedro talvez iria junto, né? Talvez o Senhor queria chamar para dizer, vem todo mundo, Pedro, larga o barco aí, vamos embora, nós todo mundo junto. Talvez o Senhor queria dar uma lição de coisas sobrenaturais para os discípulos que eles nunca tinham visto. Escute, talvez o mestre ia passar pelo barco e falar, o Pedro andou, você também pode, Tomé. Você é fraco na fé, né, Tomé? Mas você pode, Tomé, você também pode, ô João, você também pode, Mateus, você também pode, Zebedeu. Vamos embora, sai todo mundo aí da água e vamos, dando o barco e vamos comigo. Talvez Deus está querendo ensinar algo maior para você, mas você está preocupado em voltar para o barco. Você está preocupado em voltar para o seu lugar seguro. Você está preocupado em ficar escondidinho lá, ninguém me vê, está tudo bem. Ei, Deus está falando para você, vamos andar, vamos atravessar esse mar grandão aqui, vamos chegar do outro lado, nós dois juntos. Ele está chamando você, pega na minha mão e vamos embora. Você está preocupado em voltar para o barco porque o vento está soprando, o Senhor está segurando na tua mão e está dizendo para você, vamos atravessar esse mar junto aqui, vamos embora. Você não tem fé para isso? Deus quer te ensinar algo. A andar por sobre as águas e a ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Essa noite Deus está chamando você para andar. Quantos querem andar sobre as águas aqui? Quantos querem viver algo novo de Deus aqui? Quantos querem viver algo novo de Deus aqui? Porque o que os discípulos estavam vendo era algo novo. Eles já tinham visto Jesus curar enfermo, paralítico, cego, surdo, mudo, expulsar demônio. Já tinha visto Jesus multiplicar pão. E agora precisavam ver Jesus ser Deus e andar sobre as águas. O que você está precisando ver? O que você está precisando ver? O Senhor quer agir na tua vida hoje. Fica de pé no seu lugar.